Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Adoro receber vocês aqui, adoro as histórias de vocês. Continue escrevendo, o e-mail tá passando aqui embaixo. Você pode escrever história aqui pro canal Mundo Gringo ou uma situação que você está passando lá pro canal Mundo da Dani, tá? Temos também o quadro Dani para Maiores. Temos também o quadro de mistérios, né, sobrenatural, que você pode estar mandando a sua história também. Então sejam todos bem-vindos por aqui. Bora lá começar a nossa história de hoje. Bom dia, Dani. Queria primeiramente agradecer a você pelos seus vídeos e pensamentos. Seu primeiro vídeo eu vi pelo Facebook. Gente, quem não sabe, eu tenho agora o contrato com uma agência e eles colocam meus vídeos no Facebook. A página lá se chama Dani Delanos também. E a gente tem tido muitas visualizações por lá. Acho que mês passado foram quase 6 milhões de views. Então, muito obrigada a todos vocês aí que também estão me acompanhando pelo Facebook, tá? Bom, mas como é com cortes, eu sentia que precisava de mais. Realmente lá eles colocam só as partes principais do vídeo, eles cortam bastante, então a galera acaba vindo aqui no YouTube, né, pra ver a história completa e as coisas que eu falo. Bom, amei seus vídeos, faço tudo ouvindo você, arrumo casa, faço comida, tomo banho, tudo. Amo seu pensamento e disso eu tirei muitas reflexões e também vontade de vir aqui contar minha história. Mesmo que ela não tenha ainda acabado, mas eu espero que você leia. Já chorei só de pensar em escrever para você. Me chamo Alice, tenho 22 anos, venho de uma família de 11 irmãos, sendo 9 meninos e 2 meninas. Minha mãe teve meu irmão mais velho, que hoje é falecido, com 16 anos, o caçula com 40. Mas em meados disso tem história. Minha mãe, após o pai do mais velho sumir, arrumou o pai dos outros 7, que além de fazer filho era alcoólatra. Nisso, como alguém tinha que sustentar a casa, minha mãe deixava os 5 mais novos com meu segundo irmão mais velho, porque o primeiro era muito sem juízo. Ele vivia no mundo do crime. Meus irmãos contam muitas coisas dessa época, mas eu não posso falar muito, pois eu não lembro. Eu só sei que minha mãe era uma dos 6. Mas com 17 anos ela engravidou e eles tiveram que trabalhar para sustentar sua filha, porque ela não queria contar quem era o pai. Hoje em dia, graças a Deus, são todos estáveis na vida e tiraram disso tudo algo de bom. Acho que minha história começa aqui. Após o pai dos 6 morrerem por causa da bebida, passou-se um tempo e minha mãe conheceu meu marido. Conheceu meu pai, o marido dela, né? Eles se conheceram porque minha mãe trabalhou para a mulher dele, que estava precisando de cuidados. Nessa época, minha mãe fazia qualquer tipo de serviço, então ela ficava na casa deles cuidando dela. Nisso, meu pai chegou, deu em cima da minha mãe, mesmo ele sendo casado. E eles começaram um relacionamento, se é que se pode chamar assim, pois meu pai nunca sequer morou junto com a minha mãe. Mas minha mãe era grata, pois ele chegou no momento que ela precisava e ajudou ela a cuidar dos 7 filhos. Daí eu não falei, mas meu irmão mais velho era de um pai e os outros 6 de outro pai. Enfim, minha mãe se mudou de onde estava morando, achando que ia melhorar as coisas com meu pai, mera ilusão. Só fez ela se mudar e aparecia de vez em quando. Creio eu que continuava com a outra família. Nisso, meu pai falou para minha mãe que não podia ter filhos. E quando foi ver, minha mãe estava com mais 4 filhos de um homem que sequer morava com ela, meu pai. Bom, ele era marinheiro, ela falou. Então, ela falou assim, vocês já conhecem fama de marinheiro, né? Nisso, marinheiro porque falam que ele tem uma mulher em cada porto, né, gente? Nisso, ele tinha desculpa do que por sumia. Só sei que meu irmão mais velho, de nós 4, filho do meu pai, chegava a passar mal de saudades dele. Minha mãe fala que só me teve porque eu era promessa, porque às vezes eu fico pensando se eu não fosse, teria sido pior. Porque como minha mãe tinha só uma menina, ela orou muito para que eu fosse menina
Então eu nasci com 8 meses, não tinha roupa nem fralda, porque o dinheiro que minha mãe tinha e juntava, ela dava pro meu pai, que disse que ia comprar um enxoval, mas sumiu. Minha primeira roupa foi de doação da igreja, e nesse tempo todo minha mãe tentando entrar em contato em alto mar para falar que eu tinha nascido. Passaram-se os anos e minha mãe e meu pai ficam no vai e vem. E chegou uma época que nós 4 crescemos. Então elas queriam ir para casa do pai, eles, né? Mas quando a mãe deixava, ele levava. Claro, a gente era criança, se encantava com tudo que víamos. Voltávamos querendo morar com ele. E nisso surgiam as brigas. Eu sei, Dani, que eu não queria que eles ficassem juntos porque isso significava briga. Enfim, uma dessas vezes que íamos dormir na casa dele, começou os abusos. Lembro dele me dando banho e me tocando, passando um membro em mim. Uma vez eu fui sozinha, pois ia ter uma festa caipira e ele tinha comprado vestido para mim. A gente a caminho do ônibus, ele me colocou sentada no colo e sim, gente, enfiava o dedo dentro de mim, isso dentro do ônibus. Muitas vezes na volta dele, da minha mãe, ele ia almoçar lá em casa e me chamava para o quarto. Ele ficava trancado comigo no quarto enquanto todo mundo estava na casa. Eu tinha uma madrinha e às vezes ela me levava para dormir na casa dela, pois eu e a filha dela brincávamos muito. Teve um dia que eu, dormindo, senti aquele toque que eu conhecia. Era o meu padrinho. Mas isso aconteceu uma única vez. Lembro também de um dos meus irmãos. Estávamos todos dormindo na mesma cama e ele tentou tocar em mim. Mas quando acordei, ele fingiu que estava dormindo. Chegou um dia, então, que eu estava cansada. Eu sabia que aquilo era errado. E eu lembro como se fosse hoje. Eu deveria ter uns 5 anos. Depois de pensar muito, vi minha mãe sentada com meu irmão. Cheguei chorando muito e disse que queria contar algo a ela. Ela pediu para o meu irmão sair e eu contei. Lembro que ela me disse para eu não deixar ele me dar banho, nem sentar no colo, nem... Fiquei até gaga. Depois de tudo que ela contou para a mãe dela, a mãe só falou assim, olha, não deixa ele te dar banho e nem senta no colo dele. Dani, como se isso fosse resolver tudo. Passou um tempo e os abusos pararam. Houve um boato na família. Nessa altura, minha sobrinha, devia ter de 5 a 6 anos, disse que meu pai abusou dela. Lembro da minha irmã me perguntando e deitando nós duas na cama para olhar nossas partes íntimas. No fundo, eu sabia que aquilo acontecia. Eu já tinha falado para minha mãe uma vez e ela nada fez, então me calei. Lembro, Dani, que eu fui criada na igreja, então minha roupa era saias longas, mas quando meu pai ia comprar roupa, ele comprava short e minha mãe brigava com ele. Eu segui minha vida e confesso que eu enterrei essa história dentro de mim. Eu não sei o que houve, mas eu reprimi tanto que literalmente eu esqueci. Lembro que minha mãe falava pra mim que ela era minha melhor amiga e que tudo eu podia contar a ela, conversar com ela, pois ela não ia me julgar. Então, com 15 anos eu comecei a namorar. Um ano depois eu perdi minha virgindade e fui contar a ela. Gente, ela me humilhou tanto. Falou que era para eu não fazer mais aquilo e disse para todos os meus irmãos e para qualquer pessoa da rua que o que tinha acontecido. Depois disso, nunca mais consegui me abrir com a minha mãe. Convivi com meu pai normal até os 20 anos, quando eu comecei a fazer um curso que ele pagou para mim. Dani, eu sou assim, eu pego alguém para acompanhar e fico vidrada, sabe? Então eu comecei a ver casos reais e alguns falavam sobre abuso infantil. Mas não é como se eu procurasse só esse tema, apareciam para mim. Eu moro com a minha mãe ainda, eu vejo seus vídeos pelo celular, mas às vezes eu botava na TV e a opinião da minha mãe era o seguinte: nossa, como uma mãe pode acobertar um homem que abusa da própria filha? Se fosse comigo, seria adeus para esse homem. Duvido que se fosse minha filha eu deixaria isso acontecer. Isso, toda vez que eu assistia, ela falava. Eu acredito que aquele sentimento que eu reprimi foi aparecendo cada vez mais, pois eu pensava, como ela pode falar isso? Um dia eu fui abusada, contei para ela e ela não fez nada. Eu sei que teve um dia que ela veio falar e eu disse que aconteceu comigo e ela não fez nada.
então não podia estar falando essas coisas, e ela, revoltada, perguntou o porquê daquilo. E eu disse chorando que eu tinha contado a ela o que tinha acontecido comigo e ela não tinha feito nada. Falei que ela teve esse pensamento, mas não usou comigo. Foi quando ela disse que jura que não lembra que eu contei, que só lembra da minha sobrinha. Só, Dani, que eu contei. Eu contei, ela chorou, pediu desculpas por não ter visto, mas mesmo assim ela frisou que não lembrava. Passou uns dias, ela veio falar dele pra mim como se fosse algo normal. Aí eu me revoltei. Falei que eu não queria mais saber dele, nem nada sobre meu pai. Foi aí que ela falou: engraçado, você viveu esses anos todos como se nada tivesse acontecido, aceitou que ele te pagasse um curso. Você tem certeza que uma pessoa abusada reagiria assim? E ainda perguntou o seguinte: ele abusou como de você, Alice? Só passou a mão em você? Só passou o dedo? Isso não é abuso. Dani, pela terceira vez, ela não estava acreditando em mim. Eu disse que ela não podia dizer nada, né? Que quem sofreu fui eu, que eu tinha contado pra ela e ela nada fez. Ela falou com todo mundo, meus irmãos, com todo mundo, que eu estava culpando ela. Que se eu tivesse falado pra ela o que tinha acontecido, claro que ela teria tomado uma providência. Depois disso tudo, umas 2 vezes, ela falava: seu pai vai vir aqui. E eu arrumava um jeito de sair, porque eu não queria ver ele. Eu estava com medo. Gente, eu vivi 22 anos assim. Agora todos sabem e decidiram que não acreditam em mim. Então eu não preciso ter contato. Um dia eu estou deitada no meu quarto e vi ele na janela. Fingi que não vi. Ela me chamou na sala e me obrigou a falar com ele. Porque se é verdade, eu falaria na cara. Então ele disse: sua mãe disse que você se estressou e falou que eu abusei de você. Todo aquele sentimento, tudo voltou. Ele estava me desafiando na frente da minha mãe. Quem deveria estar do meu lado? E eu ali sozinha, pois eles me olhavam tipo: vamos ver se ela vai falar, né? E eu falei: sim. Ele perguntou: aonde? E eu falei assim: no ônibus e em casa. Ele quis começar a falar por que eu esperei tanto tempo, que se eu quisesse ele iria na delegacia e eu denunciava. Quem iria acreditar depois de tanto tempo, né? Falou até que era os vídeos que eu vi, que era algum gatilho. Foi quando minha mãe entrou e quis novamente se vitimizar, falando que eu estava culpando ela, botando ela na parede, falando que eu falei com ela, mas ela não se lembrava. Falei novamente, como eu tinha dito, né, a ela quando eu era criança. Ela se alterou. Não quiseram mais me ouvir. Então eu saí da sala e eles continuaram alto falando de mim. Dani, eu acho que pra mim esse ser abusador é insignificante. Mas o que mais me dói é minha mãe, é minha família não acreditar em mim. Depois desse evento, ainda teve uma festa na família e convidaram meu pai. Mas eu não fui, pois eu sempre saí como errada nessa história. Tem um álbum de fotos e tem muitas fotos minhas que ele tirava. Hoje eu fico pensando que essas fotos foram tiradas por um abusador. Quero muito sair da casa dela, arrumei um trabalho fora da área em que me formei. Ela não me apoia, mas não posso mais viver assim, então eu tive que aceitar o trabalho. Quero ser independente. Nós brigamos até hoje, temos opiniões diferentes. Hoje me considero com depressão, sempre fico me questionando se eu fui abusado, se eu contei mesmo a ela. Isso porque eu não quero acreditar que a minha mãe agiu assim. Porque se eu não contei, se eu imaginei, então a culpa é minha, não dela. Com tudo isso, sempre quero agradá-la, mesmo com raiva. Acho que devo algo a ela, isso me corrói, sabe? Eu fico pensando: poxa, como posso eu não gostar da minha mãe? Parece que às vezes eu me obrigo, então isso não pode ser amor, mas é culpa. Será que eu tô errada? Dani, por isso que eu disse que minha história não acabou, mas eu queria muito que você contasse. Gostaria muito de ouvir sua opinião, pois às vezes eu ainda me culpo. Eu sei que eu ainda vou ser muito feliz quando eu for embora. Um beijo pra você e todas as Alices.
Alice, sinta-se abraçada por nós, né? Tenho certeza por todas as meninas que estão aqui. Olha, você não é a primeira e infelizmente você não será a última que foi desacreditada pela família, né? Eu acho que as mães, quando ficam sabendo desse caso, algumas mães, tá, gente? Sem generalizar, porque a gente teve mães aqui que realmente lutaram pelos seus filhos, né? Mas é mais fácil fechar o olho, né? É mais fácil fingir que nada aconteceu. Porque imagina a dor que essa mãe, né, sente, e muitas mães acabam tendo que tomar uma providência nessa hora. E muitas não querem tomar. Então elas preferem achar o quê? Ah, não, ela tá mentindo, isso não existiu, isso é da cabeça dela. Eu te aconselharia que, mais uma vez, lá vem eu, né, com a mesma história, mas eu te aconselharia sim a procurar uma terapia, até para você entender o que acontece com você. Eu acredito que sim, que você passou por isso, não é uma invenção da sua cabeça. Eu já tive casos aqui de meninas, né, que são abusadas psicologicamente até por maridos, namorados, né, pais. E eu lembro muito de casos de uma menina que ela falava assim: Dani, o dela era o contrário, o marido dela falava assim: ah, que você fez isso, 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 isso. E ela falava assim: não, mas eu não fiz. Aí ele falava: você fez tal dia, tal hora, em tal lugar, nananá, nananá. E ele falava tanto isso na cabeça dela que ela ficava se questionando: não, será que eu fiz mesmo aquilo? Será que realmente eu dei em cima do cara na academia, igual ele tá falando? Será que realmente eu apanhei porque a culpa foi minha? Então a sua mãe, ela faz mais ou menos isso com você, que só que o reverso, né? Você fala: mãe, aconteceu isso, isso e isso. Como aconteceu? Eu não lembro, você não me contou. Então você começa a se questionar assim: poxa, será que eu contei? Será que eu não contei? Porque tudo que as pessoas te questionam te leva a se questionar. Às vezes uma coisa boba, tá? Quem já, tipo, saiu de casa e pensou assim: ai, será que eu esqueci o fogo ligado? Aí vamos supor, você tá com alguém, seu irmão ou seu marido, aí ele fala: ih, não, eu acho que você... será que você desligou aquela hora? Acho que você não desligou não, hein? Não sei. Então você começa a pensar assim: não, realmente, acho que eu não fiz. Não, então você começa a se questionar. Agora, às vezes, se você estiver sozinha e ninguém te questionar, você fala: será que eu esqueci o fogo ligado? Aí você começa: não, realmente, eu desliguei. Mas se alguém começar a te questionar aquilo, você também começa a se questionar. E é o que está acontecendo com você. Pô, será que meu pai realmente fez aquilo comigo? Fez. Mas será que eu realmente contei para minha mãe? Por que ela fala que eu não contei? Bom, assim, é difícil a gente falar, mas eu já vi casos que realmente as mães, elas não querem ouvir aquilo. Para elas é dolorido ouvir aquilo, né? E outra coisa, enquanto elas puderem negar, é uma negação, elas vão negar. Porque no fundo elas se sentem culpadas de ter deixado a filha naquela situação, você tá entendendo? Então, infelizmente, muitas meninas aqui que são abusadas pelos pais, avós, padrastos, alguém próximo, muito próximo à família, tem essa questão aí de serem desacreditadas, porque às vezes é mais fácil, né, pra família. Ah, não, essa menina tá doida, esse cara não fez isso com ela, sabe? É triste, Alice, é triste, mas olha, eu acho que se você sabe o que você viveu, você tá certa. Você já pode, estar com 22 anos, você pode sim sair da sua casa, ter a sua vida, você pode ter a escolha de estar perto do seu pai ou não, né? Eu imagino como seja para você olhar para ele e lembrar dessas coisas que ele fez com você. Então, realmente, eu acho que você tem que viver a sua vida sim. Fazer uma terapia, talvez, para colocar isso tudo dentro da sua cabeça. E a sua mãe, né, amiga? A gente vai falar o quê? A pessoa quando, né, o pior cego é aquele que não quer enxergar, né?
A pior mentira é aquela que a gente mente para nós mesmos, porque no fundo, de repente ela também entrou num processo de negação, né? Não, minha filha não me falou isso, porque aí, né, ficaria mal para ela. De repente quem estaria em depressão seria ela. Então ela deu um processo de negação ali. Não, minha filha não me falou isso, isso não existe, né? E tá tudo certo. Então, eu acho que seria bom você tratar essas questões dentro de você, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. E, gente,